Joadson Almeida da Silva, é da sua livre e espontânea vontade receber Magna dos Santos Abreu como a sua legítima esposa? Sim. Magna dos Santos Abreu, é da sua livre e espontânea vontade receber Joadson Almeida da Silva como seu esposo? Sim. Perante mim, e essas testemunhas, eles se aceitam como marido e mulher. E eu, como ministro da palavra do Senhor, representante legal, eu vos declaro casados, marido e mulher. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu não vou assim dizer, vamos abrir as Bíblias, porque normalmente nesse momento, dificilmente os evangélicos trazem Bíblia à igreja. Mas eu estou convidando ao povo, os amigos, a família se pôr em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos contemplar, amém, a palavra de Deus, porque casamento é e será sempre a primeira instituição criada por Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, depois que Deus criou tudo, inclusive o homem, ele disse ao homem: não é bom que tu viva só, far-lhe-ei uma adjuntora, e ela estará sempre diante de ti, ou seja, na tua presença. E ali Deus estava realizando os desígnios do seu coração. Mas trago um texto para a meditação, especialmente ao casal, o capítulo que diz: as bodas em Caná e água feita vinho. Muito interessante esse texto, porque é algo muito importante que irei comentar aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: faça tudo quanto vos pedir. E estava ali posta 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-os até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala, ou seja, leve ao garçom. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então vem o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais
em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e eles creram nele. Hein? Nós vamos fazer, nesse momento, uma oração, clamando a Deus, continue abençoando este casal que neste momento realiza essa cerimônia civil. E nós vamos invocar o nome do Senhor, que é abençoador, o Criador do gênero humano e do amor humano. Esse é Deus que abençoa. Portanto, nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe este casamento. Deus, meu Senhor e Pai, neste momento, Criador, Consumador do gênero humano e do amor humano, nós invocamos as bênçãos em favor de Joadson e Magna. E neste momento cumpre, Senhor, aquilo que desde o princípio criou, e criou para a glória do Teu nome, edificação dos homens. Pai, clamamos pelas bênçãos, por este casal, e que eles possam, em todo o tempo da vida, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua graça, superar, se porventura vier momentos difíceis nas vidas. Pai, esteja dando graça, resignação, superação, que caia sobre eles, Senhor, a graça, o poder de Deus, para que eles formem uma perfeita família. Pai e Senhor, nós invocamos essas bênçãos sobre este casal, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o príncipe que vive e reina por todo o sempre. Nós invocamos o Teu nome e abençoamos Joadson e Magna, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados? Farei um breve comentário a respeito desse texto. Duas coisas aqui muito interessantes. Haveria, ainda nas bodas, na comemoração de um casamento, uma crise muito grande. Porque no versículo 9, quando o garçom experimentou e achou o vinho melhor do que o primeiro usado, foi chamado o esposo e ele foi indagado da seguinte maneira: é de costume dar primeiro o bom e depois o inferior? Mas vejo que deu primeiro o inferior e agora está servindo de melhor qualidade. E foi chamado o esposo, porque a responsabilidade de tudo naquelas bodas era do esposo. Estaria ali instalado uma dificuldade muito grande. Mas nesse texto foi convidado um Senhor muito especial, está acima de todos os nomes. Esse tem nos amado de uma maneira inconfundível, maravilhosa, sem nenhuma reserva do seu coração. E ele estava ali. E se não estivesse, estava acontecendo a primeira grande decepção do casamento. Por mais organizado, por mais preocupação que tivera ali, faltou vinho. E a sua mãe, percebendo, disse para ele: falta vinho. De uma maneira carinhosa que os judeus tinham para tratar a senhora, parece até que era uma maneira elegante, mas não. Era uma maneira educada, suave, respeitosa. Ele disse: mulher, ainda não é chegado a minha hora. E no momento ele